E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver quais são os jogadores que estão em fim de contrato com o Vasco e que já podem, inclusive, a partir do meio desse ano, assinar um pré-contrato com outros clubes. Jogadores que não devem ficar no Vasco para 2025. Muito dificilmente o Vasco vai renovar o contrato desses jogadores que estão em fim de contrato. Eu tenho certeza que muitos desses você vai dar graças a Deus que estão em fim de contrato, que vão sair do Vasco. Beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos aí de Vasco. Dê o WhatsApp para você ajudar o nosso canal a continuar crescendo, a continuar tendo mais visualizações aqui. Eu conto com o seu apoio, conto com a sua colaboração, beleza? E vai fazer sua aposta nos jogos desse meio de semana. O Campeonato Brasileiro está de volta. Temos um clássico entre Fluminense e Botafogo, que as melhores cotações para esse jogo é na PagBet. Quer apostar no Vasco contra o Palmeiras, tá, sei lá, sabe, tendo aquele picozinho de confiança que o Vasco vai conseguir se recuperar nesse jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque? Aposte pela PagBet no primeiro link aqui do comentário fixado. Na PagBet você recebe o que você ganha, aposta instantaneamente na mesma hora, e apostando pelo meu link aqui do comentário fixado você tem ainda mais sorte nas suas apostas, beleza? Bora pro vídeo. E para começar a lista dos jogadores que estão em fim de contrato com o Vasco, temos Bruno Praxedes, jogador que pertence ao Bragantino, que está emprestado ao Vasco da Gama e seu contrato com o Vasco termina no dia 31/12 de 2024. É claro, se ele conseguir se recuperar nessa reta final de temporada, nessa metade de temporada, o Vasco vai fazer algum esforço para comprar o Praxedes, que vale algo na casa de 6 milhões de reais atualmente. Caso contrário, ele muito provavelmente não ficará no Vasco para a temporada de 2025. Inclusive existem até algumas notícias que tem clubes da MLS que estão interessados na contratação do Praxedes para ele sair já no meio dessa temporada do Vasco. São algumas possibilidades, é claro, quem vai avaliar isso é o técnico Álvaro Pacheco, junto ali com a sua comissão técnica, se o Praxedes tem ou não futebol para continuar no Vasco, mas o contrato dele está próximo do fim. O segundo nome da lista é Pablo Galdame, jogador de 27 anos de idade que chegou ao Vasco inclusive até há pouco tempo. No início ali a torcida do Vasco até gostava do Galdames, mas com o decorrer do tempo, com as suas péssimas atuações, é um jogador que a torcida do Vasco não está querendo ver mais nem pintado de ouro usando a camisa do clube. O lado bom disso é que Galdames tem contrato com o Vasco até o final do ano apenas. A partir do dia 31/12 de 2024, o Galdames não será mais jogador do Vasco. E a partir do meio desse ano agora, o Galdames já pode assinar pré-contrato com outras equipes, qualquer equipe do futebol mundial. Muito provavelmente, eu acredito que o Vasco não vai renovar o contrato do Galdames e ele deve deixar o clube também no final dessa temporada, se não é que ele deixe no meio do ano, até porque pelas atuações dele tá bem abaixo do que o Vasco merece para um meio-campista, as atuações de Pablo Galdames. E aí, você renovaria o contrato do Galdames? Daria outra oportunidade para ele? Eu não, cara. Pode ir embora. E o terceiro nome dessa lista é o ponta direita Rossi, jogador de 31 anos de idade, tem até uma certa identificação com o Vasco, um jogador que se diz vascaíno. A gente sabe que o Rossi realmente gosta do Vasco, mas futebolisticamente falando é um jogador que não vem entregando há muito tempo já com a camisa do Vasco. E o lado bom é que o contrato do Rossi se encerra no dia 31/12 de 2024 e eu tenho certeza que o Vasco não vai renovar o contrato do Rossi, ao menos que ele jogue muito até o final da temporada, coisa que eu duvido demais. Rossi é um jogador que dá um custo de mais de 300 mil reais por mês ao Vasco e não desempenha dentro de campo. É mais um daqueles contratos ruins que o Vasco fez, cara. O lado bom é que o contrato do Rossi se encerra no final dessa temporada e ele provavelmente não vai permanecer no Vasco para 2025, inclusive está livre para assinar pré-contrato já com outras equipes do futebol mundial. Então quem tiver interesse no Rossi, só procurar o jogador que ele já está livre para assinar pré-contrato. O quarto nome da lista é do zagueiro barra volante Gary Medel, jogador de 36 anos de idade, que também tem seu contrato se encerrando com o Vasco no dia 31/12 de 2024. Medel é um jogador que divide opiniões. Alguns torcedores gostam muito do Medel, querem ele de volta à equipe titular do Vasco. Já existem outros torcedores também que não gostam do Medel, que acham que ele é um custo muito alto para o clube. A verdade é que desde que o Medel saiu da zaga titular do Vasco, nossa zaga realmente virou uma peneira absurda. Ninguém mais segura nada, é gol a todo momento. Eu não tô falando que o Medel é um craque da zaga, mas eu acho que ele é um cara que passa mais confiança para os companheiros, tem um posicionamento melhor do que alguns que estão jogando nesse devido momento com a camisa do Vasco.
Então e aí, você renovaria o contrato do Medel para 2025? Eu acho que isso vai depender muito do que ele vai fazer nessa reta final agora de temporada. E também vai depender muito se tiverem outras equipes ou não interessadas no Medel. Existem muitas notícias que ele pode voltar ao Boca Juniors, existem notícias também que existem times do Chile que tem interesse no Medel, e é isso que vamos ver aí no decorrer do ano. Mas o certo é que o contrato dele está assim encerrando com o Vasco no final desse ano. Medel não terá mais contrato com o Vasco da Gama, beleza? E o quinto nome da lista é o lateral esquerdo Vitor Luiz. Esse pouquíssimo jogou com a camisa do Vasco. Vitor Luiz tem 30 anos de idade, é lateral esquerdo. É um cara até que tem a opção de renovação por mais um ano de contrato, se o Vasco quiser. Existe essa cláusula no contrato, opção de mais um ano, se o clube quiser renovar o contrato do lateral esquerdo Vitor Luiz. Ele tem esse contrato encerrando dia 31/12 de 2024. Cara, Vitor Luiz é um dos menos culpados pelo que vem acontecendo no Vasco. Muita gente tá cobrando o Vitor Luiz, mas ele não joga, cara. Ele é o lateral esquerdo reserva do Piton. Ele foi contratado para isso, para jogar apenas se o Piton tiver suspenso ou tiver lesionado, alguma coisa do tipo. A gente já sabia quando o Vitor Luiz foi contratado que ele não chegaria para ser titular no Vasco, até porque ele nem tem nível para isso. É um jogador que veio de um Coritiba rebaixado, um cara realmente para compor elenco e nada mais. Mas e aí, você renovaria o contrato do lateral esquerdo Vitor Luiz, que tem seu contrato se encerrando em breve? Ele já pode assinar pré-contrato com outro clube do futebol mundial. O sexto e último nome dessa nossa lista é o zagueiro Maicon. Maicon, cara, é um cara de muitos altos e baixos no Vasco. Ele chega completamente sem prestígio quando ele vem do Santos pro Vasco. Faz uma reta final de Campeonato Brasileiro bem interessante na temporada 2023, ganha prestígio com o torcedor, inicia 2024, vai para o banco de reservas, retorna ao time titular, a torcida volta a elogiar o Maicon, mas nesses últimos jogos, principalmente contra a Fortaleza e contra o Flamengo, o Maicon foi um desastre na zaga do Vasco. É um jogador que já tem 35 anos de idade, é lento, é pesado, e eu acredito que ele não fica no Vasco para 2025. Tem até minhas dúvidas se ele já não sai agora nesse meio de ano. Maicon tem contrato com o Vasco até o dia 31/12 de 2024 e muito provavelmente tá vivendo aí seus últimos momentos com a camisa do Cruz Maltino com o Gigante da Colina. Cara, se o Maicon for permanecer no Vasco até o final do ano, que ele honre a camisa do Vasco, que ele dê a vida dentro de campo, mas acho que tem uma grande chance dele sair já nesse meio de temporada se o Vasco conseguir buscar outros zagueiros para repor ali nessa janela de meio de ano. Mas você, torcedor do Vasco, renovaria o contrato do Maicon? Mas agora, torcedor do Vasco, eu quero que você fale quais desses jogadores você renovaria o contrato, quais desses jogadores você deixa ir embora de graça, que não, sabe, você acha que não acrescentam mais em nada pro Vasco da Gama. Pra te falar a verdade, na minha opinião, pode ir embora Praxedes, Galdames, pode ir embora o Rossi, até o Medel, cara. Eu acho que chegando no final dessa temporada não tem mais como ele permanecer no Vasco, já tem 36 anos de idade, é um custo altíssimo. O Vitor Luiz, por mim, pode até permanecer para compor elenco, dependendo do que acontecer no Vasco, e o Maicon também pode ir embora, na minha opinião, beleza? Comenta embaixo também a sua opinião. Show? Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!